Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, estamos aqui para estar pregando a palavra de Deus. Neste momento da liturgia, vamos estar abrindo as nossas Bíblias no livro de Josué, capítulo 6. Vamos estar lendo o livro de Josué, o sexto livro da Bíblia, capítulo 6. Vamos ler alguns versículos, não vamos ler todos para aproveitar o máximo de tempo. Josué, capítulo 6, assim nos diz: Então Jericó estava firmemente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e ninguém entrava. E o Senhor disse a Josué: Vê, tenho dado na tua mão Jericó e o seu rei, e os homens fortes e valentes. E vós rodeareis a cidade, todos vós, homens de guerra. E andareis ao redor da cidade uma vez. Assim farás tu por 6 dias. E 7 sacerdotes carregarão diante da arca 7 trombetas de chifre de carneiro. E nos 7 dias vós rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes soprarão as trombetas. E sucederá que, quando eles derem um longo toque com chifre de carneiro e quando ouvirdes o som da trombeta, todo o povo gritará com alto brado, e o muro da cidade cairá completamente, e o povo subirá, cada homem direto à sua frente. E Josué, filho de Nun, chamou os sacerdotes e disse-lhes: Tomai a arca do pacto, e que 7 sacerdotes carreguem 7 trombetas de chifres de carneiro diante da arca do Senhor. E ele disse ao povo: Passai adiante, rodeai a cidade, e aquele que estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, nós te amamos, te adoramos e te engrandecemos. Nesse momento especial, Pai Santo, eu suplico o teu poder, a tua força, a tua unção para falar de ti, meu Deus, para falar, Pai Santo, do poder que há na tua palavra, para vencer os desafios, para vencer as dificuldades, que somente pela tua força as muralhas cairão. Somente pelo teu poder, Pai Santo, o inimigo será abatido. Não será por nossa força, não será, Pai Santo, por nossa estratégia, mas pela tua estratégia. Ó Senhor Jesus, a ti pertence a vingança. Nós colocamos diante de ti, Pai Santo, aqueles que nos têm afrontado, aqueles que afrontam a tua igreja, aqueles que impedem a obra missionária, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Vai adiante de nós. Assim como Josué, Pai Santo, colocou a arca do concerto à frente, Pai Santo, nós queremos estar, Pai Santo, submetidos à tua vontade, ali te servindo, Pai Santo, em nome do Senhor Jesus. Trabalha as nossas mentes, as nossas consciências, Pai. Fortalece o nosso ser, te suplicamos. Nos dá a iluminação do teu Espírito e que seja repelido neste momento todo espírito imundo contrário à pregação da verdade da palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo fogo do Espírito Santo. Neste momento, a remanescente cristã Filadélfia adora ao Pai, adora ao Filho, adora ao Santo Espírito. Amém. É muito importante observarmos que dentro da palavra de Deus é muito comum os heróis da fé, principalmente do Novo Testamento, o apóstolo Paulo, Pedro, João, utilizarem-se de exemplos de táticas de guerrilha no que diz respeito ao que o cristão tem que assim exercer no momento da batalha espiritual. Mais específico ainda é o apóstolo Paulo, falando lá em Efésios capítulo 6, acerca de uma armadura e de cada componente referente a uma ilustração de algo que o cristão deve possuir em sua vida. Ele ilustra algumas virtudes e qualidades, atributos que o cristão tem que possuir na sua armadura de fé. Porque o mundo não discerne as coisas de Deus, não discerne da batalha espiritual. Muitas vezes o mundo está apropriado das coisas do diabo e nem faz ideia. Tem as coisas do diabo, usufrui das coisas do diabo, não tem discernimento e não tem noção que ele está fadado à derrota, estará fadado à condenação e à separação eterna.
Mas nós, como disse o apóstolo Paulo, tivemos os nossos olhos abertos, fomos colocados em região celestial e temos a presença do Espírito Santo, como ele nos diz em Efésios capítulo 1, verso 13, nós temos o selo, o penhor do Espírito Santo sobre as nossas vidas, nós temos discernimento dessas coisas e nós nos apropriamos do que é de Deus para vencermos este mundo. Tem de bom ânimo, pois esse mundo eu venci. Nós nos apropriamos das promessas do Senhor Jesus Cristo para as nossas vidas, para podermos vencer. É muito importante obedecer a palavra de Deus. Ainda que soframos o dolo, ainda que soframos perca, é importante obedecer a palavra de Deus, darmos bons frutos em tempo e fora de tempo, produzir aquilo que glorifica a Deus. E se nós assim fizermos, nós não vamos nos decepcionar, porque a palavra de Deus não pode falhar. Assim como estava profetizado que o Filho de Deus haveria de ressuscitar ao terceiro dia, ele disse aos discípulos, quando ele assim foi morto em sacrifício, ao terceiro dia ele cumpriu a sua palavra, porque ele foi inquirido e ele disse, destruam esse templo, já que vocês estão conspirando contra mim, e ao terceiro dia o meu Pai vai me ressuscitar. E não deu outra. A palavra de Deus não pode ser impedida. Nós temos que nos apropriar da palavra de Deus se quisermos ser mais do que vencedores. Veja o exemplo de Josué, trazendo um grande exemplo para a Igreja de Cristo no que diz respeito a esta batalha que temos diante de nós. O que nós temos hoje é uma batalha cultural, uma batalha espiritual que se torna visível e explícita no plano cultural. Jericó era uma cidade pagã, adorava a deusa Naná da fertilidade, que envolviam cultos licenciosos. Naquela cidade abominável onde se cultuava ali esse demônio, na deusa Naná, envolvia-se sacrifício de crianças, zoofilia, pedoexfilia, não posso nem usar esse termo aqui na plataforma, senão a mensagem não é inserida aí. Então toda forma de atrocidade era praticada naquela cidade pagã. E aquela cidade pagã era um marco, pois era a cidade mais fortificada, uma das mais fortificadas dentre todas as cidades fortificadas que existiam ali na terra de Canaã. E algo de maravilhoso é que Deus revela que essa cidade já é do povo de Deus. Ou seja, essa terra já havia sido peregrinada. Abraão já havia demarcado toda a terra de Canaã. Então a cidade, a terra era de Deus e Deus já havia prometido a Abraão a sua descendência. Então é algo de maravilhoso observarmos que Deus já nos deu a vitória. Infelizmente alguns não se apropriaram da vitória, não se apropriaram do que Cristo ofereceu para cada um de nós. A eternidade já foi concedida. No texto que a gente leu da igreja de Filadélfia no início do culto, veio mostrar isso claramente, né? Que a coroa já está sobre as nossas cabeças. Mas recebemos a exortação, tome cuidado para que ninguém te tome a tua coroa, a coroa que já está sobre a sua vida. Então vemos que chegou uma época de juízo para a cidade de Jericó. Chegou uma época de juízo para a cultura pagã daquela época. Vai chegar uma época em que Deus vai desferir um juízo. O dia do Senhor vem contra a Jericó neopagã, que foi implantada nos dias de hoje, é disseminada pelo entretenimento dentro das instituições de ensino. Os agentes de Jericó querem reimplantar todo o paganismo que existia lá naquela época nos dias de hoje. Não dá nem para falar as atrocidades que nós vemos dentro das instituições de ensino hoje, porque é algo pagão, é algo que os agentes estão lutando desde a mais tenra idade para reimplantar já na mente das crianças um sistema paganizado e que vai se desenvolver completamente apartado do cristianismo. O maior inimigo desta cultura pagã, sem dúvida nenhuma, é a cultura judaico-cristã. Ela tem que ser eliminada. Algo de maravilhoso é observarmos que lá em Gênesis 15, quando Deus manda Abraão sair para fora da sua tenda e olhar para os céus, num ambiente de trevas, onde não se enxerga nada, nem a palma da mão, Deus manda Abraão olhar para os céus e promete que a sua descendência haveria de se multiplicar como as estrelas do céu.
Assim como existem estrelas no céu, porque o Senhor as criou, bem assim o Senhor confirma a sua promessa. Pode olhar para as estrelas, Abraão, eu vou cumprir a palavra. E chegou o momento, a primeira grande cidade-estado fortificada foi Jericó, de derrubar, de tomar. Deus profetizou, e profetiza lá mais 7 cidades pagãs que vão ser derrotadas por Josué. A terra já é do povo de Deus. A herança já é do povo de Deus. Levíticos capítulo 25 diz: a terra é minha e eu a dou a quem eu quero. O Senhor Deus é dono da terra. Ele tem todo o poder. Então veja que Deus dá instrução para Josué. Algo de maravilhoso observarmos também, pois todo o capítulo 1, capítulo 2, 3, 4, 5 está correlacionado com o capítulo 6. São fases preparatórias de um líder, Josué, para que ele seja uma grande liderança. O capitão formasse em seu caráter uma tipologia do Senhor Jesus Cristo, o capitão da nossa salvação. Primeiramente, ele recebe a instrução de obedecer à lei, não se desviar-se dela, para que ele pudesse prosperar, para que ele pudesse agir acertadamente nas suas decisões. A lei de Moisés, os valores de Deus, o caráter de Deus deveria fazer parte das decisões que Josué haveria de tomar. Vemos algo de maravilhoso, ele diante do Senhor apreensivo. E agora, como eu vou atravessar com todo esse povo o Rio Jordão? E o nosso Deus dá a revelação: coloque a arca, que representa a minha presença, sobre os ombros dos coatitas, e quando os coatitas colocarem a ponta dos pés no Rio Jordão, visto que naquela época era uma época de chuva, ou seja, o rio estava transbordando, quando os sacerdotes ali colocaram os pés nas águas do Jordão, as águas foram represadas, e o povo, toda aquela multidão de quase 3 milhões de pessoas, atravessaram o Rio Jordão. Houve a manifestação da glória de Deus, confirmando para Josué: Josué, como você está me obedecendo, eu vou te tornar um homem grande, como foi o teu senhor Moisés. Você será exaltado como Moisés, se você obedecer a minha palavra. Que grande passagem para nós que somos liderança da igreja, se obedecermos como os grandes líderes obedeceram. Como Paulo dizia: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Nós não vamos fracassar, nós não vamos falhar, porque estamos olhando para o Senhor Jesus Cristo, que foi fiel até a morte, e morte de cruz. Ainda que nós líderes teremos que derramar sangue, como Paulo diz: estou prestes a derramar a minha alma em oferta de libação pela pregação do Evangelho. Estejamos olhando para Josué, obedecendo como Josué. E vemos o capítulo 5, é toda uma preparação, sob a orientação do Espírito de Deus. Josué prepara o povo para a circuncisão. É muito importante nós termos a circuncisão de Cristo nas nossas mentes. Aquela cerimônia que os judeus preparam, que é tão importante para nós homens, visto que nos dias de hoje ela recebe o nome da cirurgia da fimose, mas lá no passado a circuncisão tinha uma representatividade muito grande. Além de ser uma atitude saudável para impedir doenças nocivas na parte reprodutora dos homens e das mulheres, vemos a importância que nela estava inserido o que Deus prometeu para quem temesse a Ele como Deus e obedecesse às promessas. Quando nós cremos no Deus de Abraão, cremos no pacto de Deus com Abraão, no pacto abraâmico, que é a circuncisão abraâmica. O Senhor Jesus Cristo ao 8º dia se circuncidou, não havendo Ele sendo o próprio Deus, mas Ele veio cumprir a justiça. O Senhor Jesus Cristo também se batiza, nunca tendo pecado, mas mostra a sua identificação como Deus. Ele adquire natureza humana e se identifica com os pecadores, por isso que ele passa pelas águas do batismo. Veja que o Senhor Jesus Cristo obedeceu às ordenanças da lei de Moisés, em especial a circuncisão, para se herdar a terra que era uma promessa, para se herdar as bênçãos e as promessas que estavam inseridas no pacto abraâmico. Havia uma necessidade de circuncidar, e ele circuncida todo o povo, visto que o povo, por desobedecer, pereceu no deserto. Sabemos que
O povo foi resgatado do Egito. Nenhuma unha, assim diz o texto, nenhuma unha ficou do povo de Deus. O povo de Deus escravo saiu despojando o Egito, arrancando toda a riqueza do Egito, ouro, o gado de Israel multiplicou-se e o gado dos egípcios foi ferido. Eles saíram dali com muita prosperidade. Mas vemos que no período da peregrinação, e por conta do pecado, da rebeldia, da incredulidade, eles não puderam entrar. Então, coisa terrível, né? Então houve uma necessidade deles se circuncidar, essa geração que nasceu no período do deserto. Para tomarmos posse das bênçãos de Abraão, é necessário termos a circuncisão de Cristo. Colossenses 2,11 nos diz que nós temos a circuncisão de Cristo. Quer receber as bênçãos de Abraão na tua vida? Quer receber as promessas do Senhor Jesus? Tenha a circuncisão do Senhor Jesus em tua mente. Vemos que também no capítulo 5 é falado lá sobre a Páscoa. Ninguém poderia participar da Páscoa se não fosse circuncidado. Nós temos a circuncisão de Cristo e agora podemos comer do Cordeiro Pascual. Eles lá faziam uma festa, um festejo, pensando ainda, e nem sabiam, não tinham a ideia do grande rei que haveria de vir e que se estabeleceria sobre o trono de Israel. Eles nem faziam ideia disso. Nós podemos olhar para trás e vislumbrar o cumprimento do passado, e hoje, aqui no futuro, neste presente, nós podemos ver que o nosso Rei, o nosso Cordeiro Pascual, já se estabeleceu sobre as nossas vidas, como trono sobre as nossas vidas, e efetivamente, na sua vinda gloriosa, Ele há de estabelecer trono eterno. Então todos esses capítulos, esses itens que estão nos capítulos anteriores, se correlacionam com esta parte da introdução da terra. Veja Deus revelando, trazendo à memória de Josué o que ele vai fazer. Algo de maravilhoso observar que o Senhor Deus, quando chega ao seu servo e o incumbe, além dele fornecer a orientação do que vai acontecer, ele revela a estratégia, os detalhes. Tem a estratégia de ataque e também a revelação do que ele vai fazer. Isso acontece na vida daqueles que têm intimidade com Deus. Veja no final do capítulo 5 que o Josué, ele tem um encontro com o anjo do Senhor, que muitos teólogos acreditam ser uma cristofania, uma manifestação do Filho de Deus num período da história antes da sua encarnação. Então acredita-se que ali, quando o anjo do Senhor aparece no final do capítulo 5 para Josué com espada desembainhada, representa o Filho de Deus. Tanto é que Josué se curva e o adora. Da mesma forma como o grande Eu Sou apareceu para Moisés ali no Monte Hermon e ordenou a ele: tira os sapatos, as tuas sandálias, porque a terra é santificada. Onde Deus pisa, a terra fica santificada. Essa terra que um dia contraiu a maldição, o Senhor Jesus põe os pés, santifica ali. Josué tem que tirar as sandálias como Moisés tirou. Terra santificada. E ele ali oferece as instruções, a revelação. Quando o Senhor Jesus Cristo vai à frente, não tem batalha perdida. Por mais que sejamos afetados por alguns dardos terríveis do inimigo, pois somos humanos, nós recorremos a Deus, recorremos ao Senhor Jesus e Ele vem ao nosso auxílio, como médico dos médicos, como advogado dos advogados, como Senhor dos senhores, como Senhor dos exércitos. Aqui Ele vem como Senhor dos exércitos, o príncipe dos exércitos, Senhor. O arcanjo Miguel está submetido e todas as hóspedes e miríades celestiais estão às ordens do Senhor Jesus Cristo. Como disse o escritor de Hebreus, e todos os anjos do céu o adorem. A quem? O Filho de Deus. Veja no verso capítulo 6 de Josué. Então Jericó estava firmemente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e ninguém entrava. Era comum nas idades antigas construírem cidades fortificadas. Os homens assim as faziam com o intuito de proteger o seu povo, sua população ali dentro. Então, quando viram os muros sendo construídos, o povo e o próprio rei pensavam: fortificações, muros de 10, 12 metros de altura, por 8 a 10 de espessura, trazem segurança ao nosso povo. Quantos homens e quantos reis, quantos imperadores,
Quantos ditadores assim não pensam? Já construí o meu bunker, já comprei o meu bunker, já tem lá toda a infraestrutura naquele bunker e até cápsulas de alimentos para hidratar o corpo. Se houver um dia terrível do Senhor, ali eu estarei protegido. Deus já revelou o que vai fazer. Eu acabei de dizer alguns instantes atrás que o nosso Deus revela o que Ele vai fazer à sua igreja. Deus disse, não adianta cavar caverna debaixo da montanha e buscar abrigo lá, porque eu vou cavar e vou derribar. Não adianta construir estações espaciais, na corrida espacial. Vamos nos proteger do Altíssimo, construindo uma estação espacial. O Senhor vai meter o pé e vai derrubar. O Senhor vai cavar a terra e vai ali buscar os inimigos da igreja, os inimigos, destruidores da terra, destruidores do povo de Deus. O Senhor vai efetuar justiça. Muitos pensavam, Jericó é uma cidade inconquistável, inexpugnável, estamos protegidos aqui, sem contar que nós temos a nossa deusa aqui. Naná, além de deusa da fertilidade, também era a deusa da guerra. Igualzinho aquela deusa que vai surgir mais pra frente, chamada Diana, a rainha da caça e da guerra, que virou nos personagens do quadrinho lá, a Mulher Maravilha, virou a Mulher Maravilha. A deusa Naná hoje é a Mulher Maravilha, que encanta os meninos, né, com toda aquela beleza, né? Virou até a Estátua da Liberdade. É a deusa Naná sendo cultuada por algumas pessoas, né? Então a cidade de Jericó estava fechada, cercada ali. E eles estavam lá dentro, morrendo de medo, invocando a sua deusa, lá, a deusa Naná, para que os protegesse, né? Coisa terrível. Raabe morava lá dentro da cidade, né? A sua casa estava nos muros, né? E ela tinha um cordão vermelho que era a garantia de que ela e sua família não seria destruída quando os muros caíssem, né? Então ela estava ali dentro, ó, com a sua família, aguardando o dia do livramento, no dia do Senhor. E o povo pagão, a cultura pagã à sua volta estava ali, ó, tremendo de medo. Ela relatou isso, né? Eles estavam tremendo de medo do povo de Deus, porque ouviram falar do que o Deus Altíssimo fez com o exército dos egípcios no Mar de Juncos, no Mar Vermelho. Porque esses pagãos ouviram no jornal daquela época, que era a notícia sendo passada de boca a boca, de ouvido a ouvido. Eles sabiam do poder de Deus com os reis de Og e de Bazã, quando esse povo vinha marchando para reconquistar a terra. Então eles estavam com medo. E aí Deus, percebendo esse medo, vão faltar poucos dias para a destruição desse povo, porque Deus já revela para Josué o que ele vai fazer. O Senhor disse a Josué: vê, tenho dado na tua mão Jericó, o seu rei e os homens fortes e valentes. Não tenha medo não, Josué. Você olha talvez para o teu exército, lá eles estão vestidos com trapos, eles estão vestidos com pano, tem pedaço, tem enxada, tem foice, não tem espada, não tem escudo, não tem carro de ferro, não tem tecnologias de siderurgia, de manutenção, aí, de produção de carro de ferro. Não se preocupar, a arma secreta está aqui. Sou eu que estou dizendo, ó, Deus está dizendo, já dei na tua mão a terra, a cidade de Jericó é minha, eu vou tomá-la, eu vou destruí-la, e vou usar vocês, que aparentemente são mais fracos, para conquistar essa cidade, e o seu rei e os seus homens fortes e valentes. Veja a instrução de Deus. Como eu falei, Deus fornece a Josué a orientação do que eles devem fazer, e ao mesmo tempo ele já age profeticamente, ele revela o que vai acontecer. Rodeareis a cidade, todos vós, homens de guerra, e andareis ao redor da cidade uma vez, e assim fará por 6 dias. Durante 6 dias o exército, a infantaria de Josué deveria ali circular a cidade uma vez. Logo ao amanhecer, ao pôr do sol, o exército ali já deveria estar rodeando a cidade. Veja a próxima orientação: 7 sacerdotes carregarão diante da arca 7 trombetas de chifre de carneiro, e nos 7 dias vos rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes soprarão as trombetas. Então
Então vemos que haveria necessidade de organizar a infantaria, o exército, mas à frente da infantaria colocar sacerdotes, em especial do clã de Levi, os coatitas, transportando a arca do Senhor, o símbolo da presença de Deus. Um baú de 1,20 m por 60 por 60, coberto de ouro com uma tampa chamado propiciatório, de ouro puro. E à frente da arca do Senhor dos coatitas, um grupo de levitas, 7 sacerdotes, tocando com cornetas, trombetas, buzinas, ou melhor dizendo, de chifre de carneiro. Às vezes nós vemos em alguns desenhos sendo transmitido de forma errada. Vemos os sacerdotes com trombetas de bronze, né? E não eram trombetas de bronze, eram trombetas, cornetas, buzinas, ou melhor dizendo, de chifre de carneiro. E quando se vai tocar com uma corneta de chifre de carneiro, não é um instrumento que você possa manipulá-lo como os outros instrumentos e ali tecer uma variedade de notas musicais. Ela só pronuncia um som somente, né? Então dá-se a entender que Deus não queria uma música, mas Ele queria uma fé sendo desempenhada por esses que transportavam a arca, e em especial esses que tocavam as buzinas. Sem contar que esta trombeta, essa buzina, ela era também ressoada na chamada festa do ano jubileu. Eu falei rapidamente aqui que no capítulo 5 eles celebraram a Páscoa, e sabemos que após a Páscoa, após o Pentecoste, a próxima festa, que era do final do ano, era chamada a festa do ano jubileu, ou seja, também chamada de ponta de ano, onde trombetas de chifre de carneiro eram tocadas, e havia o que? O resgate da terra. A terra retornava para o povo de Deus, aqueles que dentre o povo de Deus perderam suas terras por endividamento. Quando soava a trombeta de chifre de carneiro, o povo se alegrava, porque aqueles escravos que se venderam para pagar suas dívidas, porque às vezes o cara se endividava e se vendia como escravo para algum parente. Quando chegava o ano jubileu, de 49 em 49 anos, né? No 50º ano, a dívida era perdoada e os escravos eram libertos, e a terra retornava para o povo de Deus. Faça um cálculo rápido: de 49 em 49 anos, no 50º ano, trombetas de chifre de carneiro soavam, e a terra retornava para o antigo proprietário. Lembrou que eu falei bem rápido que Abraão demarcou a terra? A terra é de quem? A terra é de Abraão. Aí faz a conta: 430 anos lá na terra do Egito, mais 40 de peregrinação, mais 5 para o plantio e o cessamento do maná, vai dar quase aí 490 anos. Basta você multiplicar 49 por 10. Quando Deus incumbe os seus sacerdotes de soarem trombeta de chifre de carneiro, Deus está decretando: vai ser tirada a terra dos usurpadores, dos corruptos, e a terra vai retornar novamente ao povo de Deus. Então, existe uma série de mistérios que estão contidos em todos os números, nos símbolos aqui contidos nessa passagem. Veja no verso 5: e sucederá que quando eles derem um longo toque com o chifre do carneiro, e quando ouvides o som da trombeta, todo o povo gritará um alto brado, e o muro da cidade cairá completamente. O povo subirá, cada homem direto à sua frente. Notou aqui que além da orientação do que eles deveriam fazer e proceder, já havia a revelação do que vai acontecer. Nosso Deus faz isso com a sua igreja? Sim, por meio da sua palavra. O grande e terrível dia do Senhor vem, e quem poderá sobreviver? Joel já revelou isso lá em 850 a.C.,
Vamos mais para trás ainda. Enoque, um dos primeiros grandes profetas, revelou a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo com os seus santos anjos para impor o seu reinado eterno, efetivamente o seu reinado eterno. E os mortos ressuscitarão primeiro em corpos incorruptíveis. Depois nós, os que estivermos vivos, teremos os nossos corpos transformados e o nosso encontro será nas nuvens e assim estaremos para sempre com o Senhor. Ó, Deus já revelou o que Ele vai fazer. Deus já revelou como vai ser o nosso corpo em 1 Coríntios capítulo 15. Deus revela para os seus líderes, Deus revela para os seus servos. Nós não estamos desorientados nesse mundo. O mundo está desorientado. As pessoas estão correndo do seu primeiro milhão. No final do ano eu faço meu milhão. No final do ano eu conquisto isso. O homem faz as suas agendas. Tiago fala desses homens que fazem contratações e vamos para tal lugar e lá vamos empreender. Os homens fazem os seus planos, mas os seus planos estão muitas vezes passivos de sofrer o fracasso. Nossos planos fracassam, agimos com boa fé, mas algumas pessoas que estão ao nosso redor não agem com boa fé e por isso o nosso plano pode fracassar. Mas quando o Senhor Jesus está na nossa embarcação, quando o Senhor Jesus Cristo faz parte do nosso projeto, ainda que soframos alguns danos, ainda que estejamos abatidos, Paulo nos fala em 2 Coríntios capítulo 4, nós não seremos destruídos com o mundo até na morte. O Senhor Jesus Cristo nos resgata. Todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. A orientação daqueles que assim caminhavam, tanto os soldados que caminhavam adiante da arca, a tropa de elite que caminhava adiante dos levitas, como toda a infantaria ali rodeada a cidade, porque eles tinham que caminhar durante 6 dias, uma volta somente, e retornar para a base estratégica que era Gilgal, círculo de pedras. E no 7º dia eles deveriam estar rodeando 7 vezes. O que representava isso? Circular a cidade. É comum aqui, você já viu que no capítulo 6 a cidade estava cercada, que em estratégia de guerra isso se chama sitiamento. É muito comum os grandes exércitos, para tomarem cidades fortificadas, matarem por meio do tempo toda a população que está ali dentro da cidade. Eles entopem os canais de irrigação, os diques de irrigação que vão por debaixo da cidade, e as pessoas lá dentro da cidade acabam morrendo de sede e de fome. Por isso que o Senhor Jesus Cristo disse que um dos sinais do terrível dia do Senhor, em especial para aqueles que morreram em Jerusalém, é acerca dos abutres, né? Tito, quando estava conquistando Jerusalém, ele olhava para o céu e via lá os abutres sobrevoando a cidade de Jerusalém para indicar, os cadáveres já estão sendo somados lá dentro de Jerusalém, as pessoas já estão morrendo de inanição, de fome.